Oi, hoje a gente vai falar sobre transfer learning, né? Aplicações práticas dessas transferência de aprendizagem, né? E aí, como que funciona o transfer learning? Em vez de treinar uma rede neural do zero, a gente vai usar um modelo já treinado em um grande conjunto de dados e a gente vai fazer pequenos ajustes para a gente poder adaptar a um novo problema, né? Então imagina que a gente vai pegar ali uma rede neural que já é robusta, já é bem treinada, já reconhece padrões e a gente vai trocar alguns pesos, né? Ajustar algumas coisas nela que ela tendo um novo problema, né? Ou seja, nem que seja a troca do idioma dela ou coisa do tipo. Imagina assim que se alguém já aprendeu a dirigir um carro manual, aprender a dirigir um carro automático vai ser muito mais fácil, né? Porque ela não vai ter que trocar a marcha manualmente, né? Não vai precisar se preocupar com a embreagem. Então, são coisas a menos para ela se preocupar, mas ainda assim ela tem que se adaptar. É uma transferência de aprendizagem ali, né? Então, o transfer learning, ele vai funcionar da mesma forma. O modelo que já aprendeu a reconhecer objetos, ele pode ser ajustado para identificar novos tipos de imagens com menos esforço, né? Imagina que ele tem que reconhecer no cenário vários vasos, várias cortinas, sofás, né? Um objeto específico. Se ele reconhecer objetos, é mais fácil da gente adaptar ele para reconhecer um objeto específico, a gente trocar a funcionalidade dele. E mesma forma se ele tiver que reconhecer animais, né? Imagina que ele tem que reconhecer animais em imagens, e aí ele é treinado para reconhecer todos os animais. Se a gente precisar que ele reconheça gatos, reconheça cachorros, reconheça qualquer outro tipo de animal em específico, é mais fácil a gente treinar, a gente está fazendo essa transferência de aprendizagem, né. Aplicações do transfer learning. A gente tem a classificação de imagens com modelos pré-treinados, né, como eu disse, a gente pode especificar para ele trazer coisas específicas, pessoas que estão usando chapéus, pessoas que estão usando óculos, pessoas que têm barba, então a gente pode especificar coisas específicas para identificar na imagem. Porque ele já aprende a identificar uma imagem, então a gente só precisa especificar o que a gente quer dentro dela, né. Reconhecimento de voz e tradução automática. Como ele já aprendeu a entender padrões de linguagem, a gente pode muito bem transferir esse conhecimento para entender outros padrões de linguagem, né. A gente pode ter, essa tradução automática, porque ele vai passar de uma linguagem para outra sem problemas. Ele já aprendeu a reconhecer padrões na nossa fala, né, a nossa fala cadenciada, com fonéticas específicas, tons específicos, de palavras específicas, né, e por aí vai. Ele vai aprender a identificar isso conforme o idioma que for falado, né, então ele vai aprender a identificar padrões de outro idioma, porque ele já aprendeu a identificar de um idioma específico, né, por exemplo, já aprendeu a identificar do inglês, é mais fácil para ele identificar do português também, porque, né, as letras são parecidas, a fonética é próxima, né, todos são do alfabeto derivado do latim. E a gente também tem o diagnóstico médico com redes neurais treinadas em grandes bancos de dados. Então, imagina que a gente tem diversas informações, né, sobre diversas doenças para ele trazer o diagnóstico. E aí, a gente vai trazendo diversos pacientes que estão desenvolvendo leucemia ou que têm leucemia para ele fazer esse diagnóstico. Conforme ele for sendo treinado, a gente vai especificar ele para aquele problema. Ele vai se especializar em diagnóstico, por exemplo, de leucemia, identificar padrões, né, e trazer pessoas que podem estar desenvolvendo ou coisa do tipo, trazer um pré-diagnóstico, né. Antes mesmo que a pessoa imagine, o pré-diagnóstico já traga esse resultado e aí evite muita dor de cabeça, né, evite grandes problemas. Então, a gente sempre vai ter uma rede neural treinada para algo mais abrangente, né, algo maior, e a gente vai afunilar isso para que ela atenda o nosso problema, né, atenda o que a gente precisa. Então, uma IA treinada para várias linguagens também ajuda, né, uma multilinguagem, né. Alguém que assiste todas as partidas do time, né, acaba assistindo até partidas de outros times, porque gosta de futebol, outras ligas, né, ligas da Europa, de outros países, ou alguém que nunca teve contato com futebol. Claramente alguém que já teve esse contato, né, tem esse contato próximo, assiste, entende das regras, mesmo ele não tendo a habilidade, ele entende das regras e consegue ter mais facilidade na hora de jogar, né. Ele vai entender o que está acontecendo durante o jogo. Então se aconteceu uma falta, um cartão vermelho, cartão amarelo, ele vai conseguir entender a justificativa e não vai questionar sempre, né, ele não vai ter que estar aprendendo enquanto joga
ali, porque ele vai ter essas regras memorizadas. Por exemplo, um jogador de futebol, né, futebol de campo, também é mais fácil para ele se tornar jogador de futsal, porque daí ele só precisa adaptar as regras, ele precisa aprimorar os dribles, né, alguns fundamentos específicos, então ele consegue se adaptar, porque ele tem, essa bagagem já, ele já jogou futebol, né, ele já entende o que ele precisa fazer, né, já tem a mentalidade, então, a parte física dele vai estar pronta. O que ele vai precisar preparar agora é aprimorar algumas habilidades, né, dribles, coisas desse tipo, e em seguida ele vai aprender as regras, né, então ele consegue se adaptar. O tamanho do campo vai ter que se adaptar, né, porque de 90 metros para, não sei, acho que futsal são 20, 15 metros, é uma diferença absurda, né, ele tem que se adaptar a esse espaço. Fora a quantidade de jogadores, de companheiros de equipe, de inimigos, né, inimigos não, de adversários, e por aí vai. Então, na aula de hoje a gente entendeu melhor o que é o Transfer Learning, né, que vai ser essa rede neural maior, né, dados mais abrangentes, e a gente afunila para atender dados mais específicos que a gente precisa. E a gente tem ela treinada, a gente reutiliza ela para não ter que treinar tudo do zero, né, porque seria um trabalho, excessivo, seria um trabalho desnecessário também. Se a gente já tem treinado, para que a gente vai treinar toda vez, né? E aí a gente trouxe alguns paralelos para a gente entender melhor como que isso acontece, né? E por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, tenha ficado claro e tchau.